E olha só, se Alexandre de Moraes e Lula pensavam que Bolsonaro não tem mais recursos, eles se enganaram, porque Bolsonaro ainda tem uma última carta na manga. Isso foi o que ele mesmo afirmou, última carta na manga para não ser preso por esse consórcio comunista que está ali em Brasília, querendo levá-lo à prisão e deixá-lo de fora de todos os pleitos eleitorais daqui para frente. Você vai ver agora aqui o que Bolsonaro revelou, porque a Polícia Federal já se prepara, o Ministério Público, Moraes e todos eles já têm um plano armado para colocar as mãos em Bolsonaro, mas eles não contavam com essa carta na manga que ele tem para apresentar agora. E quem vai trazer para nós aqui essa informação é o Vitor Brown, ali da Revista Oeste, que vai contar tudo. Já dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e vamos para essa matéria que está pegando fogo e voltamos em seguida. Em entrevista hoje ao portal UOL, Bolsonaro se disse vítima de perseguição e não descartou se refugiar em uma embaixada caso tenha prisão decretada ao final do processo penal. Aspas. Embaixada, pelo que eu vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos. Não teria voltado, fecho aspas. Bolsonaro também admitiu ter conversado sobre artigos da Constituição com os comandantes das Forças Armadas, mas que a ideia logo foi abandonada. E, aliás, esse é um ponto central, né, dessa investigação. É tratada como tentativa de golpe o simples uso, o simples acionamento de dispositivos da Constituição. Uso do estado de sítio, uso do artigo 142, por mais diversas que sejam as interpretações sobre esse artigo, mas o simples fato de pessoas terem se juntado para discutir se valia a pena ou não acionar um artigo da Constituição já é considerado pela Polícia Federal nesse relatório como um movimento golpista. Então, daqui para frente, qualquer presidente da República que cogitar, que consultar algum assessor sobre usar o estado de sítio, por exemplo, vai ser considerado golpista, vai ser sintoma de que ele está planejando um golpe de Estado. Pelo relatório da Polícia Federal, é disso que se trata, né? Bolsonaro cogitou, como ele próprio falou nessa entrevista, cogitou usar artigos da Constituição para colocar fim àquela crise que se estabeleceu em 2022, com questionamentos ao resultado do processo eleitoral, mas só por ter pensado isso, por ter consultado aliados sobre isso, já foi considerada uma tentativa de golpe de Estado. O uso de dispositivos que, repito, faço questão de repetir, estão na Constituição. É disso que se trata a suposta tentativa de golpe de Estado que é citada pela Polícia Federal. Que ele foi perguntado sobre isso, né? Não foi o próprio Bolsonaro que tomou a iniciativa de dizer isso, ele foi questionado sobre se iria e deu aquela resposta que eu li. Ele diz que refúgio em embaixada é coisa de quem é perseguido político. O que te pareceu a resposta, professor? Foi maravilhosa a forma como você apresentou, Brau, porque deixa muito claro, a má intenção do UOL na maneira como eles colocaram a notícia e a maneira como eles conduziram a entrevista. Eles induziram o Bolsonaro a dar uma resposta sobre uma pergunta que eles estavam fazendo acerca de se refugiar em algum lugar. Aí ele disse, olha, quando alguém é perseguido num país, ele se refugia. Ele não disse, eu vou. Mas o que está na... já produz a manchete, mas Bolsonaro não descarta se refugiar em embaixada. Não descarta, veja, não descarta. Ele já está colocando a possibilidade que o Bolsonaro está cogitando, logo ele já está admitindo de alguma maneira que ele vai acontecer algo com ele, pelo fato dele estar envolvido diretamente. Em síntese, o que o UOL está fazendo aí é algo sujo. Ele não pode fazer isso, mas ele está tentando levar a possibilidade. Quanto ao que o Bolsonaro falou, ele disse, olha, se refugiar em embaixada é um instrumento que é utilizado porque é perseguido, mas eu não estou dentro desse escopo, desse universo. Porque se eu quisesse me refugiar, eu teria ficado nos Estados Unidos, e é fato. Na hora que ele quiser ir para os Estados Unidos, a partir desse bendito mês de janeiro desse ano maravilhoso, chamado 2025, que quando mudar o governo nos Estados Unidos, certamente ele terá toda a guarida que for necessária lá, porque se sabe nos Estados Unidos o nível de perseguição que ele está sofrendo, bem como a direita no Brasil. Simplesmente foi uma indução. Qualquer indivíduo que ler a entrevista vai dizer, o Bolsonaro não falou isso, ele não cogitou, ele não refletiu sobre essa possibilidade. Muito pelo contrário. Ele disse apenas que está dentro da lógica de alguém que é perseguido dentro de um país que tem um autoritarismo instaurado. Mas ele não disse que ele está sendo perseguido, ele não disse que ele ia, ele não disse nada. Que ele está sendo perseguido, ele falou. Mas ele não disse que estaria dentro de uma condição como essa. Foi muito boa a maneira como você apresentou, porque deixa a má intenção do UOL explícita. E mais uma vez, o que nós estamos encontrando é simplesmente a narrativa que tem que ser feita para
limpar do país, da perspectiva dele, para o nosso caso, é retirar o limpo para colocar o lodo, né? Eles querem colocar o lodo, retirar aquilo que é limpo, para que eles possam dar continuidade ao seu projeto de poder. No caso do padre, por exemplo, olha que coisa absurda, um padre não pode se encontrar com o presidente da República e dar a bênção para todos aqueles cidadãos que lá estavam diante do presidente ouvindo. Mas, no entanto, padres no Brasil podem entrar na internet e botar suas imagens de formas estranhas. Para isso pode. Isso é crime, não é nem crime, isso é democrático. Porque esse padre está apenas exercendo o seu direito de expressar os seus desejos. Talvez seja isso. Ou seja, a subversão está completa. E cadê a CNBB, né? É bom cumpre perguntar, cadê a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil? Mas posso fazer só um comentário sobre a CNBB? Que uma vez até eu e a Geisa, a gente teve uma discordância. A CNBB, ela é uma associação. Ela não representa a Igreja Católica. Infelizmente, os bispos que tomaram conta da direção da CNBB, como sendo uma associação que dá assessoria à Igreja Católica no Brasil, aqueles que tomaram conta, que não são a maioria, por incrível que pareça, são de esquerda, são progressistas, adoram a teologia da libertação, parte expressiva, e fazem com que a CNBB só se manifeste para aquilo que não presta, ao invés de se manifestar para aquilo que deveria estar de acordo com a doutrina da Igreja Católica, porque é para isso que eles criaram essa associação de bispos, e cá entre nós, a hierarquia da Igreja Católica termina com o bispo. Tá? O ré é que nem general, o resto, arcebispo, não sei o quê, é como ir para o generalato. É bispo, é o máximo. E reúne aqueles bispos que ali tentam entender as questões que afetam a Igreja Católica para lhe dar a assessoria necessária de acordo com a consulta que pode ser feita. Não apenas foram tomados, como se acharam no direito, esses que tomaram a CNBB, de ficar fazendo manifestações políticas que não cabem a eles. Algo mais, Geise? Só uma coisa para a gente deixar o registro na nossa audiência de que é de fato uma perseguição política aos padres, ao Bolsonaro, enfim, as pessoas ali da direita, é que em 2022, lembram daquela história do Telegram que saiu do ar e tal, e foi bastante emblemático, uma vez que o Telegram é justamente a rede social que surgiu como a voz da liberdade e ele foi censurado aqui no país. O padre Paulo Ricardo, que é um dos indiciados nesse inquérito, na época entrou por uma lista do STF. Então, além de ter o canal derrubado, ele entrou por uma lista do STF e essa lista dizia que aqueles nomes tinham que ser vigiados, tinham que ficar sob supervisão do STF e aí a gente não entendeu por que até hoje, né? Então, assim, é perseguição religiosa e eu faço ainda outra pergunta. Não entra na parte de não só perseguição política, aliás, mas de perseguição religiosa, porque você não pode ter o seu credo. O padre Paulo Ricardo, por exemplo, já cansou de ir ao Congresso em audiências defender a vida, defender bebês no ventre. Então, assim, é uma perseguição a todos os valores e ideias que a direita defende aqui no nosso país. Ô, Brown, eu tenho uma dúvida. Alguém assina esse relatório final da Polícia Federal ou é o órgão que assina? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estou muito interessado em saber quem escreveu. Porque eu gostaria de sugerir para que vire escritor de novela. Porque assim, a capacidade de criar coisas, de imaginar coisas... Aliás, eu acho que é uma concorrência desleal com o gabinete do TSE, que tinha que usar a criatividade contra o Oeste, né? Então, assim, essas pessoas estão no emprego errado, vai trabalhar em televisão. Tem uma solução para isso. A solução para a defesa desses padres é a seguinte. O advogado, no momento da defesa, ele tem que fazer a seguinte oração. Adjurite spiritus dacissimi perdeu onipotente. Espíritos malignos, saiam em nome de Deus. Porque se o padre jogar água benta lá, o que vai sair de demônio de lá, tá cheio de demônio lá, que precisa sair rapidamente daqueles corpos imundos, viu? Porque olha, é o seguinte, além do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, uma das 37 pessoas indiciadas pela Polícia Federal no inquérito do golpe, mais 2 sacerdotes católicos são citados no relatório final da Polícia Federal sobre a investigação. No documento, a polícia menciona um encontro entre Jair Bolsonaro e o padre Genésio Ramos no dia 12 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o padre foi recebido por Bolsonaro e, diante do espelho d'água do local, nessa imagem que a gente está vendo, fez uma oração que, na
avaliação da Polícia Federal, teria incitado a realização de um golpe de Estado com a participação das Forças Armadas. Geise, e essa outra informação que trouxemos de mais religiosos envolvidos? Padre que fez oração também é considerado golpista. Não, é assim, é uma acusação completamente estapafúrdia. Vale lembrar que é o padre José Eduardo, o padre Paulo Ricardo, também muito famoso na internet, enfim, ele tem um apostolado de oração, e, enfim, de cursos, que é de interesse católico, e o padre Genésio Ramos. Eu entrei na rede social do padre Genésio Ramos e um dos posts é em prol à anistia do 8 de janeiro. Então, tendo em vista o Brasil que nós vivemos, é quase um crime, padre, o senhor colocar na sua rede social que você defende que pessoas que não tiveram acesso ao devido processo legal sejam anistiadas dentro do Estado brasileiro. Bom, o que eu quero falar aqui é em relação ao padre José Eduardo, porque ontem, no Oeste Sem Filtro, nós recebemos aqui na casa o advogado desse padre, o nome dele é Miguel Vidigal. E o Miguel Vidigal, ele estava em Brasília, né, por conta desse processo com o padre, e a primeira coisa que ele trouxe pra gente é que ele recebeu esse relatório de 800 e poucas páginas da PF, primeiro no WhatsApp dele, e aí ele acessou o sistema do STF e o relatório ainda não estava lá. Então a primeira pergunta que se faz é: como que esse relatório sigiloso da PF vaza dessa forma, que primeiro vai para uma rede social, primeiro outras pessoas têm acesso, e dentro do sistema formal do nosso país, o sistema do STF, o processo, né, a investigação ali, o relatório da PF não aparece? Então, a primeira pergunta é: